Reis, capítulo 11. Salomão arrumou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, de Édom, de Amon e de Sidom. Ele casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que o coração deles se tornassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. E elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, o Senhor. E, quando ele já estava velho, elas fizeram com que o seu coração voltasse para deuses estrangeiros. E ele não foi fiel a Deus, o Senhor, assim como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou a Astarote, a deusa de Sidom, e a Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor Deus e não foi fiel como foi Davi, o seu pai. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e também um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Ele também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor Deus de Israel havia aparecido a Salomão 2 vezes e havia-lhe ordenado que não adorasse a deuses estrangeiros. E mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, Deus de Israel, mas sim se afastou dele. E por isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ficou muito irado com Salomão. E Deus lhe disse: Salomão, você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de ti e vou dá-lo a um de seus oficiais. Mas, no entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas sim durante o reinado de seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei com que ele fique com uma tribo. Tudo isso por causa do meu servo Davi, e também por causa de Jerusalém, a qual escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Hadade se virasse contra Salomão. Hadade era da família do rei de Édom, e muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Édom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses durante este tempo e mataram todos os homens de Édom. E somente escaparam Hadade e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito, e naquele tempo Hadade ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Paran, onde alguns homens se juntaram com eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, o rei do Egito. E este deu a Hadade um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Hadade ganhou a amizade do rei
e ele deu a sua cunhada, a irmã da rainha, Táfnis, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz um filho, chamado Genubate, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. E um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido, e Joabe, o comandante de seu exército, também estava morto. Então ele disse ao rei: deixe que eu volte para minha terra. E o rei egípcio então lhe disse: por que é que você quer voltar, Haddad? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? Então é por isso que você quer voltar para a sua terra? Então Haddad lhe respondeu: não, senhor, não me falta nada, mas deixe-me ir. Então Haddad voltou para sua terra, e como rei de Édom, ele foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, o filho de Eliada, virasse-se contra Salomão. Rezon havia fugido de seu patrão, o rei Hadadizor, que era de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma tribo de bandidos. E isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadizor e matou os sírios, que eram aliados deles. Então Rezon e seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida do rei Salomão. Houve também outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, o filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão, e a sua mãe era uma viúva chamada Zeruia. Essa é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então colocou ele como encarregado de todos os trabalhadores forçados no território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou ela em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, Jeroboão, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dá-lo a você, as 10 tribos. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que eu escolhi em todas as terras de Israel para ser minha. Eu vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado outros deuses, deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, assim como Davi, o seu pai, guardou. Porém, eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Eu vou deixar que ele governe enquanto viver. E eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, aquele que eu escolhi e obedeceu a todos os meus mandamentos e leis. Então, do filho de Salomão, eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que para sempre tenha
um descendente de Davi, reinando em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para ser adorado. Então, Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo tudo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, assim como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, assim como eu fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. E por causa de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. E por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. E Jeroboão ficou com Sisaque, o rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos, a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém, como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?